Então vamos começar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como fazer como foi, então, mudar de profissão depois dos 30. Bom, quem me conhece sabe, desde os 4 anos eu brinco de dar aula, né? Eu comecei a dar aula, então, assim, já tinha, né? Quando eu comecei a dar aula, eu já tinha uma certa experiência, digamos assim, mais lúdica de dar aula. E eu comecei a dar aula e eram tempos um pouco diferentes de hoje em dia, quando eu comecei, mesmo que não faz muito tempo, que eu comecei a dar aula em 2007, na verdade. E fiz estágios em 2006, em 2007 eu comecei a dar aula. Só que quem faz magistério, a gente dá aula desde o primeiro ano, a gente já começa com observações, com práticas, e a gente vai dando aula. E eu fui me apaixonando por dar aula, só que eu tinha 2 amores. Eu amava muito história, é um amor muito grande, e eu gostava muito de nutrição. Só que quem conhece o Litoral Norte sabe que até o ano passado a gente não tinha condições de estudar aqui no litoral nutrição. Então eu fiz magistério, mas aquele amor pela nutrição tava lá. Eu fiz magistério, me encantei pela educação infantil. Aí trabalhei um tempo na educação infantil, depois eu comecei cursando pedagogia, fiz 3 semestres, depois eu mudei para história. Em 2013 eu me formei em história. Aí eu me formei, saí, né, parei de dar aula, né, na educação infantil, fui dar aula pro ensino fundamental nível 2. E aí lá me apresentaram a disciplina de ensino religioso e eu não tinha formação para dar aula, então eu fui fazer teologia na Facos, né? Voltei, retornei. Oi, João, tudo bom? Como é que tá o áudio? Como é que tá o áudio, João? Tá bom? O celular deu uma caidinha, mas não tem problema. Então, em 2014 ainda, eu voltei para a faculdade, fui fazer teologia. Durante esse tempo que eu fiz teologia, eu também fiz uma especialização em educação, mas as coisas foram ficando um pouco difíceis. Obrigada, João, pelo retorno. Então, as coisas começaram a ficar mais difíceis como professora. Começou realidade, né? Começou a mudar um pouquinho, né? Aquele sonho, aquela ideia de ser professora, né? Aquilo tudo foi desmistificando um pouquinho. E aí, eu fui caindo na real, aos pouquinhos. E tudo isso foi se tornando patologias. Então, a profissão que era sonho de criança, se tornou, então, uma série de patologias. Em 2018, o meu corpo não aguentou mais a prática docente. Foi assim, foi muito difícil quando eu cheguei na Santa Casa, em setembro de 2018, e a médica me disse assim: tu quer viver mais tempo e com saúde? Eu disse, sim, é tudo que eu mais quero. Então muda de profissão. Vai achar outra coisa para fazer. Isso me doeu muito, assim, foi muito difícil. Eu vivi um momento de luto, porque eu não sabia o que fazer. Imagina, desde os 4 anos eu brinco de ser professora, e aí eu cheguei aos 30 anos e alguém te diz assim, ó, não dá mais, deu, chegou, o teu corpo não aguenta mais essa profissão. Isso foi muito difícil. Então, chegou um momento que eu tinha que pensar, eu tenho 30 anos, quase 15 anos aí de profissão, o que eu vou fazer agora da minha vida? Nesse meio tempo, saiu, então, o vestibular para nutrição na primeira turma da Facos. E aí, o que eu pensei? É a minha chance de
de fazer algo por mim, de fazer algo que eu acredito, de reencontrar aquele brilho nos olhos, de levantar de manhã e dizer, eu vou trabalhar, né, com aquele brilho, sem estar doente, sem ter que estar gastando o salário todo em remédio, em médico, em exames, não dava mais, assim, estava insustentável. Então eu pensei assim, eu vou fazer esse vestibular. No que eu tomei essa decisão, eu fiquei com um problema no joelho, a minha patela saiu fora do lugar, eu fiquei, então, mais de 15 meses, como vocês já devem saber, né, dessa história, mais de 15 meses aí sem poder caminhar, mas mesmo assim eu segui. Mesmo de muleta, podendo, né, alguns dias para fazer cirurgia, faltava aí 15 dias para fazer cirurgia, eu fui fazer vestibular, eu passei, mesmo pós-cirúrgico, eu comecei a fazer, então, nutrição na FAPES. Depois do primeiro semestre, eu troquei e comecei a estudar em Porto Alegre, então, na faculdade Estácio de Sá, no Polo, lá de Porto Alegre, esse centro histórico. Então, na verdade, foi assim, foi uma dor, né, foi um momento de que eu não conseguia mais exercer a profissão de uma forma positiva, né, de uma forma eficaz, eu não conseguia mais dar esse retorno para os alunos positivo, e o meu corpo também sofria muito com esses momentos de aula, assim. Então, eu precisei tomar essa decisão e eu tomei essa decisão. É fácil tomar uma decisão de deixar para trás toda uma vida, né? São 2 faculdades, uma pós-graduação, mais de 1000 horas de cursos extras, né? Mais de 10 anos de carreira. É fácil? Não, foi muito difícil, né? Foi uma coisa, assim, bem complicada. Eu tive muita dificuldade, tive muitas dúvidas, tive muitos medos. Só que a gente precisa dos primeiros passos, e o primeiro passo é a tomada de consciência. Tu tem que ter consciência que a vida é cíclica e que aquele ciclo se encerrou, deu, passou, acabou, né? O meu ciclo nessa profissão docente, pelo menos aí, então, no ensino fundamental, ou, né, mais propriamente dito, história, né, educação infantil, esse ciclo encerrou, né? A minha vida agora tem um novo ciclo, e neste novo ciclo, então, entra a nutrição, que era um sonho antigo, que agora eu estou conseguindo concretizar. Então, o primeiro passo, tomada de decisão. Tu tem que entender que isso está acontecendo na tua vida. Tu tem que dar um primeiro passo. Qual o primeiro passo? É fazer um concurso? É fazer outra faculdade? É fazer uma pós? Tu tem que organizar este primeiro passo. Certo? O primeiro passo, ele pode ser uma simples leitura de um livro, um curso online gratuito. Não precisa dar um primeiro passo, assim, uma matrícula, né? Primeiro eu fiz cursos antes de fazer o vestibular. Eu me preparei para entrar nesse novo mundo da área da saúde, porque eu venho saindo da área da educação e entrando para a área da saúde. Então, é uma área diferente, né? Contato que eu tinha com a alimentação era em casa só, mas só, não era muito, assim. Então, é importante que esse primeiro passo seja dado, um passo mais curto, que você consiga dar, só que passos que tu vai te ajudar a entender, será que é esse o caminho? O apoio das pessoas que convivem contigo é muito necessário, assim. O meu marido sempre acredita muito em mim. E ele sempre me apoia muito, assim. Então, e ele não gosta muito de mudança. Então, quando eu disse que eu queria trocar de profissão, que eu não queria mais dar, não conseguia mais dar aula, ele ficou assim meio... Mas ele me deu força, assim. Ele fica com medo, mas ele dá força. E o importante é que
eu tenho alguém que me apoia. Talvez em outros momentos da minha vida, nossa, mas tu vai trocar de profissão, mas meu Deus, é uma mudança muito radical, talvez não seria tão receptivo assim, né? Então é importante que ter esse apoio, né? Quando tu encontra alguém que te dá apoio, é mais fácil fazer a mudança que tu estava querendo há tanto tempo. Bom, mas como toda mudança, existe as preocupações e os benefícios. A gente vai falar primeiro dos benefícios. Qual foi os benefícios que eu achei, assim, dessa mudança? Claro que hoje eu não trabalho como nutricionista, eu estou em formação, só que isso já é um passo, né? Eu já estudo tudo em torno da nutrição, né? Hoje eu procuro emprego, então eu procuro emprego na área, eu tenho um curso de atendente de nutrição, então eu, né, fiz toda uma formação para trabalhar na área sem ser nutricionista, né, a nível de ensino médio, certo? Então, quais os benefícios? Bom, o primeiro benefício é a saúde, né? Nunca mais eu tomei remédio, eu fiz cirurgia, mas eu não tomei remédio para dor, né? Eu fiz 2 cirurgias em 2019, nenhuma delas eu tomei remédio para dor, uma resistência maior a outros problemas, né? Eu me sinto muito melhor, eu durmo melhor, eu convivo melhor com as pessoas, convivo melhor com os problemas. Eu acredito que esse é o maior benefício, assim, a minha saúde. Eu estou muito bem, né? Tanto a questão física quanto a questão espiritual, assim. Eu tenho muita saúde, por mais que eu tive um problema no joelho, eu tenho muita saúde, eu tenho muita vontade de viver, eu vejo a vida de uma forma muito mais linda do que eu via antes, eu vejo os problemas com mais facilidade de resolver do que eu via antes, os meus exames, né, laboratoriais, eles têm resultados, assim, surpreendentes. Às vezes o médico fica muito surpreendido. Por quê? Porque eu tenho um estilo de vida diferente, né? Eu acordo de manhã, mesmo muitas vezes com dor no joelho, como aconteceu em 2019, só que eu acordo feliz, sabe? Eu tenho vontade de viver, né? Meu corpo responde bem às emoções, então esses são os benefícios. Eu me encanto. Outro benefício é o encanto eterno pela nutrição. Ontem eu participei de uma videoaula aqui da Senec de Osório, que era aberta ao público, então eu participei. Então, quando tu absorve aquele conteúdo, tu fica encantado. É como se fosse a primeira vez que tu tá ouvindo aquilo. Então, é um encantamento, é um envolvimento que ultrapassa, né, a obrigatoriedade, então, de estudar algo, né? Diferentemente quando a gente é aluno lá de 1º a 9º ano, ensino médio, que a gente é obrigada a estudar aquele conteúdo. Não, eu estudo aquele conteúdo porque eu quero, porque eu amo, porque eu quero ser nutricionista, porque eu quero ser a última nutricionista da vida do meu paciente. Peço desculpa que o celular caiu 3 vezes do suportezinho aqui, agora eu vou segurar e ele não vai cair mais. Mas, além dos benefícios, que eu acho assim, ó, tudo na vida a gente tem que pensar. Saúde não se compra, né? Então, quando estudar nutrição, me preparar para ser uma boa nutricionista, me traz saúde, me traz tudo. Porque não adianta tu ter uma carreira super sólida, né? Tu ter 2 empregos, né? Tu ter um bom salário, uma boa casa, um bom carro e tu não ser feliz, tu não ter saúde física e mental. Então, a partir do momento que traz pra mim, então,
felicidade, que me traz bem-estar, que me traz saúde física e mental, para mim, nada mais, não tem como comparar com outra coisa. Todos os pontos, então, que são, digamos assim, preocupações em torno dessa mudança, para mim é desconsiderado. Eu vou citar para vocês, para que vocês tenham um pouco de noção, né, das coisas que acontecem, então, quando a gente troca de profissão depois dos 30. Outra coisa que eu quero falar, antes de falar nas preocupações, é que assim, mudanças são feitas quando necessárias, não importa a tua idade. Então, assim, muita gente diz assim, mas vai se separar com 30 anos de casado. Minha avó separou com 35 anos de casado, 5 filhos, já tinha netos. A mudança tem que ser feita quando é necessária, né? Isso eu aprendi com a minha avó e eu acho assim que é um empoderamento feminino, masculino, independente, né, de qualquer coisa. É muito importante que a mudança seja feita no momento necessário. Oi, Fê, tudo bom? A Fê entrou aqui, bem-vinda. Então, a mudança, ela precisa ser agora, no momento que tu acha necessário, o que a vida te coloca, né, contra a parede e diz, hello, é hora de mudar. E isso aconteceu, então, comigo. Então, vamos para as preocupações. Primeiro, grana. A primeira preocupação, tu vai trocar um trabalho que tu tem um salário, né, sempre ali, aquele salário certinho, final do mês, que tu tem um certo status, tu é professora, né, as pessoas acham assim legal, algumas pessoas que, né, acham muito legal, mas nunca foram na sala de aula. E aí, então, tu tem, né, essas preocupações. Primeiro é grana. Depois é o que os outros vão pensar. Essa é a preocupação que menos tempo demorou pra mim, sabe? Porque eu não me preocupo muito com o que os outros acham de mim. E isso é um facilitador, porque daí eu não me preocupo muito, né? Importante é eu estar bem e conversar com o meu marido e a gente ver se tá tudo bem, né? Primeiro eu tenho que ver se tá bom. Aí eu converso com o Iraí. Aí se o Iraí também tá bom, beleza. O resto que se exploda. Infelizmente é assim que eu penso, né? E então a preocupação principal é a questão da grana, certo? Dinheiro. Infelizmente a gente vive num sistema capitalista. E esse sistema capitalista, ele nos obriga, então, a ter dinheiro, né? Então, a gente tem essa preocupação com a questão financeira. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido manter bem, né? A gente fez uma organização disso. E a gente consegue viver bem, mesmo sem eu estar trabalhando como professor. Bom, agora... eu não sei se vocês têm alguma perguntinha, pode deixar aí nos comentários, porque eu tinha, resumidamente, era isso para falar. Uma coisa que eu quero dizer, assim, isso é uma dica, é um presente, é um mimo, e eu espero que vocês guardem dentro do coração de vocês. Viva para te agradar, né? A gente tem tanta coisa no mundo, né? A gente tem a ditadura da beleza, tem isso, tem família, tem toda uma sociedade que a gente tem que agradar com o corpo, com profissão, com jeito de sentar, com o jeito de falar, com o que pensar. E eu acho que tu tem que viver para te agradar. Muitos dos problemas que a gente vê na sociedade hoje, principalmente depressão, que muitas vezes essa depressão desencadeia aí uma atitude extrema, muito disso se dá pela essa necessidade que a gente tem de uma sociedade que te cobra e que quer que tu seja de alguma forma que tu não é. Por exemplo, vou eu comprar um vestido pra mim, um vestido de festa pra mim. Eu tenho, então, 1,42 m, 38 quilos,
e o meu manequim é 10. Como é que eu vou encontrar um vestido feminino para uma mulher de 32 anos com essas características? É quase impossível, né? É impossível, né? Então, a gente tem toda uma ditadura, desde a roupa que tu veste, muitas vezes tu não tá no padrão da roupa, porque a roupa não é feita para ti, ela é feita para um padrão lá dentro de uma fábrica que não existe, certo? Tu tem que entrar dentro de um padrão, não padrão, né, ser para ti. Então a gente tem que começar a desmistificar isso. Tu tem que viver para te agradar, para te ser feliz, né? Desde que tu não faça mal a ninguém, tu não pode fazer mal para ti mesmo para fazer bem para os outros. Isso a gente tem que pesar também. Até que ponto aquilo que eu faço tá fazendo mal para mim, né? Será que aquelas escolhas, aquelas situações, tem algumas situações que eu detesto, que às vezes é a companhia de certas pessoas, que tu fica ali naquela situação fazendo super mal pra ti, porque é necessário, né? Às vezes até porque é pra agradar alguém que tu ama, daí tu fica ali. Mas até que ponto isso faz bem, né? Até que ponto isso vale a pena? Então essas coisas são muito necessárias da gente pensar. Então, eu quero ser breve, né? Porque a gente tem um tempo determinado aqui no Instagram, mas eu quero ser breve e eu quero te dizer o seguinte: vive para te agradar, vive por ti, faz as escolhas por ti. Se tu não quiser ir em um certo local, não vai, sabe? Se tu não está bem, não fala, não vai. Se tu não tá bem hoje, se a companhia de uma certa pessoa vai te deixar pior, não vai a companhia dela. Se o teu trabalho não te faz mais brilhar os olhos e sentir borboletas no estômago, repensa, será que não é hora de mudar? Então, eu acho que é o momento da gente, como a gente está nesse isolamento pela vida, a gente está nesse momento de reflexão, né, que a gente está vendo como a gente é frágil, que um vírus minúsculo, invisível, mudou todo o planeta, né? E aí a gente, quem sabe, para um pouquinho para pensar sobre isso. Como é que tu pode fazer desse momento uma evolução tua? Será que tudo que tu tá fazendo é por ti mesmo? Ou é para agradar um sistema que não tá nem aí para ti? Então, o meu recado e o meu presente, então, é que tu viva para te agradar e que tu estejas bem, muito bem, que tu te coloque sempre em primeiro lugar. E isso não é nenhum tipo de egoísmo, não. Isso é amor próprio, né? Te coloca em primeiro lugar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, lembrando que caiu 3 vezes o celular, mas a gente conseguiu manter a conversa aqui. Alguma pergunta, alguma sugestão de outro tema de live que vocês queiram aí que seja abordado? Se alguém quer participar, quer fazer uma live aí em dupla, vai ser muito bem-vindo. Eu tô precisando de mais elos de amor aí para fazer uma corrente do bem bacana aí com o pessoal. Então, deixa a tua sugestão de tema de live, que a gente vai procurar aí os profissionais certos para falar sobre o tema determinado. Quero agradecer o João, a Fernanda, que estiveram aqui conosco. Então, vamos encerrando por aqui a primeira live da semana. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, se precisarem sair, saiam de máscara. E sempre que puderem, fiquem em casa, né? O maior ato de amor agora é ficar em casa e isolado. Então, um beijo, fiquem com Deus e se puder, mudem sempre. Gratidão.